Olá, famílias! Olá, crianças! Eu sou a Viviane, professora de educação especial. Muitos de vocês talvez não me tenham me visto ainda na escola, pois eu ando entre a CMEI Carrossel, né? O Recanto do Vila Rica e a creche do Maria Sodré. E o que faz, né, o professor de educação especial? Professor de educação especial, ele vai auxiliar a equipe da escola a promover todas as adaptações necessárias para que a criança que tenha deficiência, ela possa permanecer na escola, que é todo o direito dela, mas não é só permanecer dentro da escola, é estar na escola, né? E ser incluída em todas as brincadeiras, em todas as situações que a escola promove. Então a gente vai lá ver se tem banheiro adaptado, né? A briga pelo cuidador, para que a criança tenha um cuidador, um professor de apoio, que ela tenha rampa, né? Se ela tiver problemas de acessibilidade, ela tenha rampa para chegar na escola, que ela tenha tudo que é necessário para que ela permaneça na escola junto com as outras crianças. Não à parte, ou ficando num canto, ou estar lá na escola porque é obrigatório. Não, é o direito dela e é o direito dela do crescimento. E a gente tem comprovado que o quanto é benéfico para uma criança permanecer na escola com outras crianças. Não tem como negar essa situação. A escola, eu digo, é sempre o melhor lugar do mundo, para todo mundo. E para a criança não tem um lugar igual, porque ela vai estar em contato com outras crianças e que vai ajudá-la a enriquecer ainda mais o que ela traz, a bagagem que ela traz de casa, né? Então, esse contato com as crianças, com o professor, com tudo que a escola oferece é de grande valia. E nós vamos ajudar, né? Auxiliar que essa criança ela chegue deficiente, que tenha deficiência, que chegue na escola, ela consiga permanecer na escola. Então, quem é essa criança que tem a deficiência? Ela pode se enxergar, né, baixa visão, ou ela ser cega, baixa audição, ou ser surda. Ela pode ter deficiência física, ela pode ter autismo, ela pode ter, inclusive, né, agora a gente está trabalhando muito isso, a alta habilidade da criança. Ela pode ter uma habilidade muito boa, que às vezes é escondida, então a gente vai trabalhar essa alta habilidade da criança, que ela é capaz de fazer algo acima do que ela é para ser feito, né? Então a gente vai descobrir os talentos. Então é isso que a gente faz. As professoras não está sendo um tempo muito fácil. Para vocês verem aqui, olha, a gente tá com celular, computador, com bonecos de filhos da gente, improvisando alguma coisa dentro da casa. A gente um celular, né, gravando. Então, assim, vocês aí em casa, né, às vezes tem que dividir o celular com todo mundo, perder o direito ao celular, o computador, todo mundo usando. Então, esse foi um instrumento que a gente teve agora para entrar em contato com todo mundo, porque quem ia esperar que a gente ficasse mais de 100 dias dentro de casa? O inimigo invisível, né? Que não dá tiro, não tem trincheira, não solta bomba. Né? Ele é muito pior que isso, porque você nunca sabe se ele está ali na esquina, se ele está ali na comida que está chegando na sua casa, na sola do seu sapato, né? Então é um inimigo que a gente tem que ficar fora. E a gente está tentando se superar nessa pandemia, aprendendo tudo que a gente pode fazer. As professoras da escola, da sala de aula, dos filhos de vocês, elas acabaram entrando em contato por WhatsApp, elas entraram em contato pelo Facebook. A prefeitura, né? A gente não sabia quanto tempo ia ficar nessa situação. Hoje temos uma plataforma para comunicação, na TV Câmara, né?
Você pode assistir 3 vezes ao dia da educação infantil, programações. Então, tá todo mundo tentando se virar como pode. E as professoras nossas, né, e entraram em contato pelo WhatsApp com vocês. E são as angústias, né? A gente vai vendo o que está acontecendo, na medida do possível orientar o que se pode fazer, o que se pode brincar, o que se pode fazer dentro de casa, porque às vezes você não tem esse material. Então a gente está tentando fazer o mais simples possível que vocês possam conseguir alguma coisa com as crianças. Porque imagine para elas que estavam na escola se adaptando, com um quintal, né, um jardim grande, parque, brinquedos, livros, e de repente tudo isso confinadas dentro de casa, né? É difícil explicar para uma criança confinada dentro de casa, tudo isso. E algumas professoras comentaram comigo que as mães estavam preocupadas com a fala das crianças. Eu sei que a gente às vezes nem tem vontade de falar nessa quarentena dentro de casa, a gente quer ficar quieta, né? E as crianças falam, e às vezes e as crianças também estão com problemas, elas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, algumas mães estavam preocupadas com a fala das crianças, como que pode estimular a fala, se estava alguma coisa errada com a fala dos filhos. Então, eu fui pesquisar. Quem trabalha com a fala é a fono, né? A gente, como professora, você busca informação, você busca orientação com as profissionais. A gente não pode sair aí fazendo qualquer coisa. A gente, embora a gente, né, a gente saiba que ler um livro, né, as rotinas que as professoras fazem na sala, a rotina, o cantar, tudo isso, são exercícios para a fala. Mas a dificuldade da fala mesmo, o estudo da fala, é a fono. E a gente não pode passar por cima dessa profissional. Então, eu fui buscar informação com uma grande amiga, a Rosana Paviotti. Ela é fonoaudióloga, já trabalhei muito com ela, lá de Sumaré, e ela atende crianças. E então, ela me passou um material muito interessante, que eu vou repassar para vocês, vai estar anexo a essa daqui, e aí para vocês entenderem. A fala, a gente aprende falando, né? E comunicação vem antes da fala. A gente comunica antes da fala. A criança chora. É a mãe, no primeiro dia, ela na maternidade, aquele choro, né? Cheguei, chorei, porque saí da minha barriga da minha mãe quente e eu chorei. E o choro, a gente chega, né, da maternidade desesperada com aquela criança, o que eu vou fazer? Em menos de uma semana, você já... Bom, embora até na maternidade, né? Seu filho chora, você já sabe que seu filho tá chorando lá no andar de cima. É uma comunicação, você já... Uma mãe escutou uma vez o choro da criança, ela vai saber que é o dela. A criança, ela vai chorando. Ela tem fome, ela não sabe o que ela faz, ela chora. Ela tá molhada, ela chora. Então, ela se comunica com você. Ela tá sentindo alguma coisa, uma dor, ela chora. E com menos de 15 dias, a gente já tá sabendo se é dor de choro, se é dor de barriga, se é dor de ouvido, se é fome, se é xixi, se é colo, né? A gente fala chorinho de manha. Não é que é manha, ela quer o colo, ela escutava o coração da gente, ela quer ficar com a gente, ela escuta o barulhinho da nossa voz. A criança, ela já sabe a nossa voz, ela reconhece a voz. Então, é a maneira que ela se comunica. E à medida que ela vai crescendo, ela vai emitindo sons e a gente vai aprendendo, ela sorri, né? Então, é a comunicação. A fala é um produto dessa comunicação. Quando não há, e para haver fala, a gente tem que ter uma boa audição. Tanto que o exame da orelhinha na maternidade é muito importante. Lá da maternidade, ela já vai detectar se existe alguma coisa no ouvido da criança que pode atrapalhar. Não, resultado sendo positivo, a gente continua observando, porque outras coisas, infecção de ouvido, né, repetitivas, pode acontecer e dá problema. Mas a gente vai falar se a gente escutar. Isso, a gente pode depois com o surdo fazer um cuidado, ele consegue fazer leitura labial, porém, o ouvido é muito importante. Às vezes o som não chega corretamente
para ela ouvir. Então ela escuta outro tipo de som abafado, tudo mais. Então é muito importante essa rotina no pediatra, né? Mas comunicação, a gente se vira. A criança aponta ela que ela quer, ela faz birra, é a comunicação que ela tem. E a gente tem que começar a ajudá-la a nomear tudo isso. Ela quer água, ela aponta. Se você der o copo de água para ela, der uma mamadeira com água, se ela chora, olha a panela e você já dá, você tá tolindo um pouco. Então você tem que falar, você quer água? Você quer que eu coloque água na sua mamadeira? Mais tarde, olha, sua caneca de água, você vai beber água? Você vai comer? Olha, eu fiz isso, aquilo, né? Fiz feijão, arroz, macarrão, tem batata. Olha, aqui, até a musiquinha sopinha do neném. Então a gente vai dentro de casa, nomeando, olha, você vai tomar banho? Vamos tomar banho? Pega a toalha, vou pegar sua roupinha. Na hora de tomar banho, né? Ah, vamos lavar a perna, vamos lavar o pé. Olha, eu vou lavar seu bumbum, eu vou lavar seu braço, olha, eu vou lavar sua cabeça. Olha, fecha o olhinho que eu vou lavar para não entrar sabão. Né? Deixa eu lavar dentro da sua orelha. Olha, eu vou lavar seu nariz. Olha o pescoço, eu vou passar nas costinhas. Você vai nomeando e a criança, ela vai aprendendo, né? Então, vamos colocar seu sapato? Olha, esse pé direito é aqui, esse pé esquerdo é aqui. Vamos colocar meia, né? Colocar sapato, vamos colocar calça, vamos colocar blusa, vamos colocar cuequinha, vamos colocar calcinha, vamos colocar uniforme. A criança, ela vai aprendendo a nomear tudo isso. Então, é a comunicação da criança. Quando há na criança que tem deficiência, às vezes a comunicação ela pode apresentar algum problema. A criança que não ouve, ela vai ter dificuldade. Ou vai fazer um tratamento com a fono, às vezes ela tem troca de... E se ela for, né, não conseguir falar, e ela ter uma dificuldade muito grande, a gente tem a Libras, que é a linguagem brasileira, né, de sinais, que é uma segunda língua. A criança vai aprender, e seria interessante até todas as crianças saberem para trabalhar conversar com as crianças da sala de aula que fossem surdas, né? Elas aprendem rapidinho os sinais com as crianças. Então, para que haver comunicação, além da fala, né, que a gente fala oralidade, tem a questão da Libras, né? Autismo, às vezes, não falam, a criança tem paralisia, alguma outra deficiência que ela não consiga, né, balbuciar uma palavra, ou ela não consiga se comunicar de outra maneira, nós usamos os PECs, são figuras. Então, a criança ela vai apontando. Às vezes ela não consegue nem apontar, então ela vai olhando. E às vezes ela só olha, sorri. Então, a gente busca todas as maneiras de fazer a criança se comunicar. E na fala é bem aquilo. A criança aprende falando. Ela ouve. Então, é muito cuidado com o que a gente fala perto de uma criança, porque ela pode não estar falando, mas ela está assimilando tudo aquilo e guardando para a hora que ela for falar, né? Ela repete as coisas, e às vezes ela repete para ver se... Como é que o outro, né? Ela escuta uma coisa, então ela vai repetir 5, 6 vezes aquilo para ver se aquela palavra ela entra no contexto, se é uma palavra que pode ser falada, se é uma palavra que não deve ser falada, né? Um palavrão, às vezes. Aprendem de primeiro um palavrão. Então, toma muito cuidado com o que a gente fala, porque eles assimilam tudo. Podem não falar nesse momento, mas eles estão guardando e criando um estoquezinho lá de palavras, né? E aí, o vocabulário vai crescendo e essa criança vai desenvolvendo. Ela vê um cachorro, né? E a mãe fala, olha o cachorro, uau, uau, uau. E ela fala, uau, uau, uau. Mais tarde, ela vai saber o que é um cachorro, um gato, né? Não é mais miau, não é uau, uau, né? Não é o pacatal. É o cavalo, é o cachorro, é o gato. Mais tarde, ela vai dar nome a esse gato, o nome a esse cachorro. E às vezes você pergunta assim para os muito pequenos, como que a mamãe chama? Mamãe. E como que o papai chama? Papai. Como chama seu gato? Gato. É miau, né? E aí você vai percebendo que nas séries maiores eles já começam a perceber que o gato tem um nome, que a mamãe tem um nome, né? Que não é
só mamãe, que não é só papai, que não é só gato, que não é só cachorro. A gente começa a ter um nome próprio. Então, tudo isso é aprendido, né? Então, a criança que está lá no Japão, ela vai aprender a falar japonês, porque é cultural, né? Quem está lá nos Estados Unidos vai aprender o inglês. Aqui no Brasil, a gente vai aprender o português do Brasil. Se vai lá para Portugal, vai aprender o português de Portugal. Se morar no sul aqui do Brasil, vai ter um sotaque. Se morar lá no norte, vai ter outro sotaque. Se morar no nordeste, vai ter um sotaque. Se morar aqui no sudeste, vai ter um sotaque. Se morar no centro-oeste, vai ter outro sotaque. Então, a gente até às vezes a pessoa fala, a gente já sabe de onde a pessoa é. Porque a gente já tem essa noção da cultura, de onde a pessoa vem. Pois bem, a fala, então, vou deixar a tabela para vocês terem uma noção, né, dos fonemas quando devem ser adquiridos. Ela vai ter a parte, mas a gente pode fazer muitas brincadeiras com as crianças. A leitura, né, ler é importantíssimo para a criança, mostrando a gravura. Ela vai querer que você leia 50 vezes, né, o mesmo livro. Ela vai aprender. Cantar, né? A música do Pintinho Amarelinho. Como elas gostam do Pintinho Amarelinho, que faz aqui na minha mão, né? A Dona Aranha, que subiu pela parede. A da baleia, né? E faz tigum, tchua, tchua. Então, assim, elas repetem muito. A Galinha Pintadinha, né? Ela fez um sucesso agora com os rapazes. Mas essas músicas já são do tempo que eu era criança. Então... São músicas que vão estar sempre com as crianças, porque elas gostam de música, elas gostam de ver o desenho. A gente não via desenho, a gente gostava da música, agora já tem o desenho. Então é por isso que até adulto se apaixona, pra gente rever um pouco o que a gente aprendeu na infância. Existem muitas músicas, né, que o tempo não apaga, são as crianças, músicas de folclore, culturais mesmo, nossas, que a gente vai cantando. Outras coisas assim que é interessantíssima para a criança é a família, né? Conversar contar suas histórias. Como você era criança, como que era sua mãe, como que era seu pai, como que era sua casa, como que você ia na escola, quem era como se você tinha brinquedos, você não tinha, como que você construía brinquedo, às vezes construía o brinquedo com eles. As avós, se tiver avó, né? Se tiver tio, eles terem contato com pessoas mais velhas que contam histórias, super da infância deles, como é que era, né? A gente falar que a gente morava num bairro que não tinha água, que não tinha luz, chamava Furazóio, era algo assim, né? Ninguém acredita que um bairro hoje não tinha água, não tinha luz e a gente andava tudo por aqui, né? Então, assim, tem toda a nossa história de vida que você conta até para os sobrinhos mais novos, eles se regalam o olho, falam, nossa, né? Porque hoje, com tanta coisa fácil que tem, então você contar um pouco da sua história, é interessantíssimo para a criança. Eu tive a sorte de ter uma avó que contava muitas histórias, minha mãe que contava muitas histórias da infância dela, né? Histórias de fazenda, como que eles eram, as mudanças. Meu pai também, as histórias dele, muito interessante de criança. Porque mudou muito, né, a nossa história. As crianças imaginam que tá tudo fácil. E não era tão fácil, né? Então é muito interessante esse contato com pessoas mais velhas, que eles contem a história, roda de conversa na família, né? E aí a criança vai aprendendo. Na escola a gente faz as rodas, as professoras às vezes fazem aquelas caixas de surpresa, né? Que traz um pouco da história, resgata a história da criança, a história da família. E é muito isso que vai desenvolvendo a fala da criança. Ela vai lá na frente, ela explica, né? A mãe mostra para ela como que aconteceu. Ela vai lá, mostra as novidades, se ganha um bichinho novo, um brinquedo novo. No dia do brinquedo ela vai contar um pouco da história desse brinquedo. Então é muito interessante isso. Eu vou fazer com vocês uma brincadeira que é muito interessante para a criança, que é super fácil, porque a gente sabe que a casa de vocês, né, tá tudo muito difícil, a gente quer fazer as coisas e não tem onde comprar, né? Essa semana a gente entra no vermelho de novo, então é muito complicado. Então a gente tem que se virar
com o que tem em casa e fazer para as crianças o que dá. As professoras estão levando, né, para vocês bastante novidades para vocês fazerem aí, sugestões e coisas fáceis que a gente vai dando para fazer. Eu vou fazer uma brincadeira aqui hoje. Esses bonecos são os bonecos que eram dos meus filhos, né? Então a Emília, que eu amo demais, né? O Visconde, o Mickey, que eles aprenderam a abotoar. Isso aqui tem mais de 31 anos, né? Esses brinquedos aqui tem mais de 31 anos, que era do meus filhos, que era junto com o meu filho mais velho. E eu guardei alguns brinquedos porque depois eu quero contar para os netos. Eles acham que isso daqui tá tudo, mas a caixa de brinquedo que eu já doei tudo. Mas eu guardei alguns brinquedos que tem, né? Eu te dou bastante, mas algumas coisas eu guardei porque depois eu quero contar para os meus netos, eles contarem para os netos deles os brinquedos que eles tinham, né? Então eu tenho essa surpresa aqui em casa ainda, que eu falo que esses daqui são os meus netos, né? Porque meus filhos cresceram, vão embora e a gente tem aqui. Mas é uma brincadeira que eu fazia em casa. Lá, a gente pode pegar uma caixa, fazer um buraco e a criança coloca a mão. Na escola a gente tem, chamada caixa sensorial. Mas, como a gente não tem em casa, olha, aqui eu tenho um teatro de fantoche, né? Aí eu venho aqui também, eu posso brincar, né? Eu posso pegar um brinquedo, meia, um brinquedo deles, eles vêm por trás de uma cortina aí, ó, e eles podem contar as historinhas dele. E assim a gente poder passar horas, momentos agradáveis. Isso aqui ficava até amarrado na porta do quarto deles. Eles passavam por baixo. E então a gente vai arrumando brincadeiras de contar histórias, né? De fantoche, faz fantoche com meia, pega o brinquedinho. Aí, olha, vocês podem pegar, é uma sacola comum. Um saco que vocês têm, uma caixa. E aí o que vocês fazem? A criança coloca a mão, aí ela vai ver. Nossa, como que é isso que você pegou? Nossa, faz barulho, o que será que é? Nossa, tem um furo, aí é duro. Aí você fala assim, é duro, é mole, é grande, é pequeno, né? Faz barulho, não faz barulho, o que é? Ah, um pandeiro. Aí passa a mão de novo, pega uma coisa, e aí, geralmente coisa deles, né, que eles tenham contato. E aí, é o sabonete, né? E assim por diante, a criança vai pegando. Eu tenho uma ajudante aqui, gente. E aí a criança vai pegando, olha, né? Isso usa na escola. Como será que chama isso? Aí a criança, se ela não falar depois, você vai nomeando. É a cola. A cola serve pra quê? Pra colar. E assim por diante, né? Aí ela tem a bolinha. Tem um peão, que é bem antigo. Se vocês estão vendo aqui, olha, estou com uma ajudante. Ela quer pegar os brinquedos. Põe um rolinho de linha. Coisas que a criança, você tem em casa, que ela já tenha visto, né? Olha, eu coloquei aqui um ovo, mas eu tinha pintado esse ovo, então ele tá durinho, não quebra. Então a criança coloca a mão, né? Se quebrar, não tem problema. Ela vai aprender que quebra as coisas. Uma colher. Então você pode fazer essa brincadeira com a criança. Fazer a caixa sensorial, a sacola sensorial, o saquinho sensorial, né? Esconder. Se a criança pode colocar uma venda e colocar as coisas em cima da mesa, ela tem que nomear, descobrir. Aí a vez do pai, a vez da mãe, a vez da avó, a vez da tia, a vez da irmã. Então, assim, essa brincadeira é muito interessante, porque a criança, ela vai sentindo, né? E aí você vai ajudando ela. Olha, é uma coisa dura, ela é comprida, serve para comer. Serve para você tomar banho, né? Serve para você escovar o dente. A criança, ela vai desenvolvendo tudo isso. Então, isso é uma coisa muito simples, né? E você pegar também os brinquedos que ele tem em casa e você
dá nome a esses bonecos, você fazer ele contar uma história. A criança adora contar uma história, ele adora inventar. Então, com tudo isso, a criança, desde pequena, ela vai desenvolvendo a fala dela. Eu vou estar à disposição de vocês. Qualquer coisa, vocês entram em contato com as professoras. Elas passam meu WhatsApp, se precisar. Quando a gente voltar, a gente pode ir lá dar um abraço, porque agora não pode dar um abraço, né? Aí a gente vai ajudando. Vocês podem me enviar dúvidas de vocês, né? E aí a gente pode ir montando vídeos, se for interessante. A gente pode fazer uma contação de história. Eu vou ver se eu faço uma contação de história aqui, interessante para vocês. Mas é isso, falar se aprende falando, né? E eu espero que vocês... É uma situação muito desagradável agora, porque nós vamos estar com máscara. Como que a criança vai observar, né? Porque B, P, T, D são trocas que crianças fazem. Até 5 anos é muito normal fazer algumas trocas. Às vezes gaguejar, porque ela quer falar, ela não encontra... Ela fica tão nervosa para falar, mas a palavra ainda não está pronta para ela, né? A minha camisa aqui é de um grupo de apraxia. Apraxia são crianças que não falam por conta de transtorno também mental. Algumas crianças têm um transtorno, né, alguma deficiência que o cérebro não consegue assimilar som com a palavra e a criança... Então a gente usa outros tipos de comunicação com essa criança. Então ela é bem assim, olha. Eu sei mais do que digo, eu penso mais do que falo, eu entendo mais do que você imagina. E a criança, ela é isso. Ela não consegue ainda verbalizar, ela não consegue montar, mas ela sente, ela sabe. Ela só precisa aprender a palavra. Porque se eu falar que isso aqui é um Pinóquio, quem deu o nome Pinóquio? É um boneco de pau, né? Agora, por que é boneco, por que é de pau e por que ele chama Pinóquio? As coisas dão um nome para ele, porque aqui tem um nome, para lá tem outro. Cada lugar, cada região vai ter um nome, cada país vai ter um nome para isso, né? E a galinha aqui é um nome, aqui na América Latina ela tem outro, na Europa ela tem outro nome. Então, a criança, ela precisa aprender. Às vezes ela fica nervosa, é porque ela não entende a palavra, o som ainda... Ela não amadureceu ainda, mas ela sabe que isso daqui, ela sabe que é o galinha, ela sabe botar ovo, ela só não sabe falar galinha. Mas ela já sabe. Então prestar atenção também no que a gente fala com as crianças, porque quando ela vai verbalizar, ela já sabe cantar, ela já sabe do contexto das coisas, né? Então é isso. Olha, eu espero que vocês estejam usando máscara. Infelizmente, a nossa volta da escola com máscara eu não tenho aqui, mas eu mandei fazer arte aberta, né? Até para conversar com o surdo. Usar máscara, álcool gel sempre, limpeza, para que a gente possa voltar o mais rápido possível para a escola. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu quero que vocês recebam o meu forte abraço, porque também estamos sentindo falta da escola, nós estamos sentindo falta das crianças. Eu digo que eu gosto tanto da escola que eu nunca saí dela. E infelizmente um inimigo invisível atacou e a gente está aqui. Mas as nossas crianças estão aí para mostrar que existe um futuro e a gente tem que estar muito preocupada com elas. Elas estão isoladas, não podem sair, elas não podem abraçar amigo, elas não podem... Então a gente tem que cuidar. E é um conselho, assim, eu sei que é muito difícil, a gente tá nervosa, já fui mãe de 2 arteiros aqui em casa, que já foram para suas casas agora. Mas tenham um pouco de paciência com eles, sentem com eles, conversem com eles. Às vezes eles estão irritados porque eles
Eles querem falar, eles querem brincar, eles estão... Então, às vezes, você dando uma bronca, aí começa, respira fundo, dá uma parada, porque nesse momento eles são muito importantes, né? Então, dá uma parada, vai lá no canto, brinquem com eles, acalmem eles, que também vai acalmar vocês. Não, eu sei que não é fácil, mas a gente vai passar por tudo isso e é um momento histórico, né? Nossos netos, bisnetos vão saber que passamos por tudo isso, ok? Então, meu forte abraço para vocês, bem forte mesmo. Eu quero que se sintam abraçadas e qualquer coisa, ó, telefone que a gente atende até, converso com vocês até individualmente, tá? Um grande beijo para vocês. Abraço.